Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, e será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. E o Senhor sustentará no leito de enfermidade, e tu renovas a sua cama na doença. Eu citei o Salmo 41, do verso 1 ao verso 3, o salmista Davi, eu creio que foi o homem segundo o coração de Deus. Ele sempre era uma pessoa voltada em falar em pobre, mas que Deus nos abençoe nessa programação, que a graça de Deus seja com cada um de nós, que nós possamos ser muito abençoados, como Davi disse aqui, né? Nós temos que atender ao pobre. Eu quero agradecer a Deus pela nossa audiência maravilhosa, que está cada dia mais aí nos expandindo. Eu quero desejar a todos um bom dia a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que acontecerá muito em breve. Eu acredito que o arrebatamento está às portas e nós temos que estar preparados para esse dia. Nós vamos ler as Escrituras hoje no livro de São Mateus, no capítulo 23, do versículo 25 ao 37. Mas nós vamos ouvir uma linda faixa musical com João Queiroz e a sua filha Elinéia. O hino Eu Estou Decidido. Um dia com Cristo no céu e morar, muito boa é a esperança, Deus promete a vitória te dar. Tudo lá já está preparado, é somente a vitória buscar. Mesmo que você tenha pecado, saiba que Deus o perdão vai te dar. Não devemos é ficar parado, porque Deus quer te abençoar. Porque o céu é maravilhoso, é lugar de gozo pra quem chegar lá. Adeus, mundo de ilusão, mundo perdido. Morar com Cristo, estou decidido, estou caminhando para chegar lá. Adeus, vou partir da terra pra aquela cidade. Aqui deste mundo não levo saudade, pra sempre com Deus eu irei morar. Caminha sob o peso do duro pecado, consequências, males e agonias, deixa o homem tão desanimado. As enfermidades assolando, fazendo o homem sofrido. Tudo isso herdamos de Adão, por ter a Deus desobedecido. Mas de novo fomos resgatados pelo sangue puro do Cordeiro vivo. Adeus, mundo de ilusão, mundo perdido.
Morar com Cristo, estou decidido, estou caminhando para chegar lá. Adeus, vou partir da terra pra aquela cidade. Aqui desse mundo não levo saudade, pra sempre com Deus eu irei morar. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Muito bem, irmãos, que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor seja com cada um. Nós vamos ler no livro de São Mateus, capítulo 23, do versos 25. Eu quero aqui extrair algo para nós de que está acontecendo também nos nossos dias. O próprio Jesus disse, São Mateus 23, verso 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque edificais sepulcro dos profetas e adornai os monumentos justos, e dizei, se existíssemos lá no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos da medida dos vossos pais, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos digo, eis que eu vos envio profeta, sábio e escriba, e um deles matareis e crucificareis, e outro deles açoitareis nas sinagogas, e vos perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que matareis, que mataste entre o altar, entre o santuário e o altar. Em verdade, eu digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha ajuntar os pintainhos debaixo das asas, e tu o não quiseste? Senhor, bendito Deus e eterno Pai, abençoa a sua palavra, Senhor, e usa-me segundo a tua vontade e teu querer. Que essa palavra, Senhor Deus, que através da ciência, que ela possa ir ao Pai, ao alcance de muitas almas que estão sofrendo, estão padecendo, estão sofrendo com enfermidade, problemas sociais, enfim, ó Pai, tantas coisas acontecendo nessa terra, mas que o amor de Deus, a tua misericórdia, ó Pai, possa alcançar os corações aflitos e atribulados. É no nome de teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos falar um pouquinho sobre desespero. Nós estamos vivendo uma hora triste
uma hora enganosa em que o povo coloca a sua segurança numa coisa que não tem segurança. Triste é você colocar segurança numa coisa que não tem segurança. Eu até estava pensando, né, a respeito da ciência, né? Todos estão aí cientes deste acidente que aconteceu sexta-feira lá em Vinhedo, né? Ali houve um desespero. Por que houve o desespero? Foi falta de prudência, eu digo, né? Da parte de alguém. Ali então houve aquele desespero, mas aquele desespero foi tarde demais. Eu quero dizer também que aqui no verso 37, Jesus Cristo, ele estava desesperado, ele até chorou. Nós sabemos que Jesus Cristo chorou 3 vezes quando ele esteve aqui na terra. A primeira vez, ele chorou lá no túmulo de Lázaro. E nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele era um homem, como qualquer um de nós. Tinha o seu sentimento, tinha fome, tinha sede. E nós sabemos que ele chorou 3 vezes. Aqui nós encontramos no livro de São João, no capítulo 11, né? Que aqui no verso 33, diz assim, quando Jesus foi lá no sepulcro de Lázaro, diz aqui, e Jesus, pois, quando viu os judeus a chorar, também chorando os judeus, e com ela moveu muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde puseste Lázaro? Disseram, Senhor, venha ver. Quando Jesus viu, ele chorou. Então, meu irmão, a segunda vez que ele chorou foi quando ele estava lá no jardim de Getsêmani, né? É uma história muito triste, né? Aqui no livro de São Mateus, capítulo 26, no verso 36. Então Jesus, com os discípulos, né, chegou a um lugar chamado Getsêmani. Ele disse aos discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeus, que era João e Tiago, né? Ele começou a entristecer e angustiar-se muito. E disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Fica aqui comigo. Fica aqui e vigiai comigo, digo. E indo um pouco mais adiante, ele prostrou seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, ele estava adormecido e disse para Pedro, então nem uma hora vocês pudessem vigiar comigo. Vigiai e orai, para não entreis na tentação. Na verdade, o espírito está pronto, né? Mas a carne é fraca. E indo ele a segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos os discípulos, né? Os olhos estavam carregados. E aqui, irmão, Jesus Cristo, ele estava tão agoniado, que o suor ali se transformava em gotas de sangue. Ele estava chorando, falando para Deus, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Nós queremos dizer, irmãos, que nós estamos numa hora triste. Jesus Cristo aqui, como nós lemos em São Mateus 25, né? 23, eu digo.
Ele estava chorando por causa da situação de Jerusalém. Jerusalém estava numa situação tão terrível que abandonou o Messias, rejeitaram a salvação. E ele então chorou. Ele disse que quantas vezes eu quis, apacentar, ele quis proteger. Jesus Cristo, ele ama proteger os seus filhos. E aqui ele disse, no verso 37 de São Mateus 23, quantas vezes eu quis te juntar, quantas vezes Deus quer ajudar a raça humana, mas o povo prefere mais a vaidade, prefere mais a carnalidade, prefere mais o mundo do que prefere a Deus. Mais uma coisa eu digo, que Deus estava falando daquele acidente aéreo ali de Vinhedo. Eu pergunto, o desespero foi tarde demais? Cadê que na hora que nós estamos tranquilos, estamos sossegados, nós não pensamos? Quem sabe, muitos naquela viagem ali vinha pensando, quando eu chegar em São Paulo, eu vou tomar um outro avião para outro lugar, outro para outro lugar, e ali havia uma variedade de programações, de projeções. Mas nós temos que saber de uma coisa, o amanhã não pertence ao homem, o amanhã pertence a Deus. E às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, como aquela passagem, das 10 virgens. Vocês sabem que está aqui também no livro de São Mateus 25, Aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes, diz a palavra de Deus. O próprio Jesus disse, aqui 5 eram prudentes e 5 eram nessas. Agora vocês vejam bem, que eu quero chamar a atenção para os nossos dias. A religião, ela manipula a mente, a alma da pessoa. Simplesmente, é que nem foi próprio diz aqui, o próprio Jesus disse, que eles estão procurando limpar o exterior para dar uma aparência assim bonita. Você olha os pregadores hoje na mídia, os PhD, os eruditos, todos esses homens, filósofos, com a sua sabedoria, com as suas palavras afáveis, Mas o interior está podre, está cheio de iniquidade. Deus não está interessado no seu exterior, ainda que essa carcaça aqui, um dia, ela vai para a sepultura, mas o que é importante é o que está dentro de nós. E Deus, ele quer saber se a sua alma está branca como a branca lã, E aqui, nós vemos que essas 10 virgens, 5 eram prudentes, mas 5 eram nessa. Essas nessa, elas eram virgens também. É que nem hoje. Eu sou da igreja Bertrana, eu sou da igreja Cicrana, o Deus está na minha igreja, Deus está na minha igreja, Deus está na igreja tal, Deus está na maior igreja do país. É igual as virgens nessa. Elas eram virgens, na verdade. Não era prostituta, não. Eram virgens. Mas, na verdade, o que aconteceu aqui? Mas as prudentes, elas tinham a lamparina e tinham o azeite. Aí você pergunta, o que é o azeite, ô evangelista? O azeite é o tipo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em um corpo imundo. Não adianta o seu pastor falar que Deus só quer o coração. Não adianta o seu líder lá dizer que nada é pecado, que não tem problema, que nós estamos numa outra era. Mas ele está fazendo você ser uma virginessa. Por isso que lá no livro de Apocalipse, o João, capítulo 18, verso 4 diz assim, sai fora desse sistema, para que você não incorra nas pragas. Vai vir logo uma tribulação, lá está em Apocalipse, capítulo 6, você vai ver lá, uma tribulação
terrível. O sol vai escurecer. A lua vai ficar da cor de sangue. E Apocalipse 11, ali vocês vão ver lá, vai ter 2 homens, 2 profetas, o Moisés e o Elias. Aqueles mesmos 2 homens que estiveram lá no Velho Testamento, eles vão estar lá para pregar para os 144 mil judeus, que eles estão lá até hoje. Diz a palavra de Deus, eles estão clamando que o sangue de Jesus caia sobre eles. Eles querem justiça, eles querem vingança. E uma coisa, como disse Davi, triste é cair nas mãos do homem, porque na mão do homem não é misericórdia, mas antes cai na mão de Deus. E aqui então, essa virginência, o que aconteceu? Ela só tinha lamparina. Ela não tinha o azeite, só tinha lamparina. Aí quando o noivo veio, o que diz a palavra aqui? E tardando o esposo, verso 5 de São Mateus 25, e tardando o esposo, estrosquenejaram. O que é? Dormiram, não se preocuparam. O mundo foi toscanejando ela, foi tirando tudo que era de Deus da vida dela. Veja bem, e adormeceram, mas à meia-noite houve um clamor. Veio o esposo, saíram ao encontro, e todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram para as prudentes. Elas ouviram, as 10 ouviram a voz do esposo. Elas ouviram a voz, mas as 5 prudentes, elas tinham azeite e tinham lamparina. E as nessas, elas só tinham lamparina. E esse episódio aqui, esse acontecimento, vai acontecer também nos nossos dias. Eu não estou aqui para encher linguiça de igreja nenhuma, de religião nenhuma. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, São João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o que aconteceu? As 5 mestras foram nas virgens, nas prudentes, e falaram assim para elas, vende para nós do seu azeite, veja bem, prepara. As loucas disseram para as prudentes, dai também do vosso azeite, porque a nossa lâmpada vai se apagar. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, que seja caso vos falta a nós, e Eva, ide também, ide aos que vendem, comprai. E elas foram, e quando elas voltaram, já era tarde demais. O noivo, o esposo já tinha vindo, e eles ficaram para trás. Eu quero dizer, meu querido irmão, meu querido ouvinte, que nós estamos numa hora tão terrível. O Jesus Cristo, ele prometeu, como está lá em São Mateus 24:35, o céu passará, a terra passará, mas as minhas palavras não vão passar sem cumprir. Vocês vejam aqui no livro de São Mateus, a Bíblia está cheia de sinais, de aviso, como diz o profeta dessa era, William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias. Aí, como diz lá, Deus não chama o homem ao julgamento antes de advertir. Deus não condena nenhum homem, nenhuma mulher antes de advertir. Todas essas religiões, elas estão sendo advertidas com o quê? Com sinais, prodígio. Vocês podem encontrar aqui no livro de São Mateus, no capítulo 24, o próprio Jesus dizendo assim, é os princípios das dores, ainda não é as dores, é o princípio. Agora, você imagina a tribulação, esse mundo aqui, sem a luz natural que é o sol, sem nada. Você já pode pensar, a humanidade, ali no 6º selo, diz que o homem vai querer morrer e a morte vai fugir. Aqui, São Mateus 24, diz quando Jesus ia saindo do templo, aproximou dele seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Hoje o problema está é que o homem quer mostrar a grandeza dele, que nem eu preguei aqui, né? O homem quer ser grande, mas não adianta. Lá no céu não vai entrar nenhum grande. Aqui está.
E Jesus, porém, diz, na verdade, eu vos digo isso, que não vai ficar aqui falando do templo de Salomão. Ele diz aqui, não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derribada. E estando ele sentado nos montes das oliveiras, chegaram seus discípulos em particular dizendo, diz quando serão essas coisas, e que sinal que haverá da tua vinda e o do fim do mundo. E Jesus disse para ele, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Mas hoje o que mais tem é engano, gente. Paulo disse que por não crer na verdade, Deus permite a mentira. Então, veja bem, eu sou o Cristo, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas religiões, quantos pecadores estão enganando hoje os leigos e enganando os membros da igreja? Veja bem, Jesus disse, acautelai-vos, mas vocês vão ouvirão de guerra. Gente, será que ninguém está ouvindo de guerra? Rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso vai acontecer. Mas ainda não é o fim. Só sabe o que é uma guerra quem já esteve nesses países que estão em guerra aí. É tanta desgraça, é tanta morte, né? Diz assim, vão ouvir de rumores de guerra. É mister que isso aconteça, mas não é ainda o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos. Essa semana lá em Los Angeles, deu um terremoto de 4 e pouco lá, quase que acabou com tudo. Nós estamos sabendo. O homem não sabe o que é o juízo de Deus. Se o homem soubesse o que é o juízo de Deus, o homem procuraria Jesus Cristo hoje, ainda hoje, e se arrependeria dos seus pecados. Porque se nós for um dia pegos de surpresa, não adianta nada. Muitos vão ser que nem as virgens nessa, né? Vai procurar, Senhor, eu me arrependo. Quantos hoje não crêem na palavra de Deus? Quantas pessoas crêem numa religião, crêem num credo, crêem num dogma, crêem num preceito do homem, mas na palavra de Deus não crê. E aqui nós estamos vendo que Jesus, e onde vos entregar para ser atormentado, mas nesse tempo muitos vão ser escandalizados e trair-se uns aos outros, porque hoje mais que traição dentro da religião. É duro falar isso, mas tem que falar, meu Deus do céu. A maior traição está dentro da religião. Veja bem, trair-se-ão uns aos outros, e vai surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Mas aquele que chegar até o fim, né? Perseverar até o fim, será salvo. As virgens prudentes, por que elas teve entrada lá com o esposo? Porque elas tinham azeite e tinha a lamparina. Você não adianta você falar, você pertence à igreja do melhor homem, do maior homem, não adianta. Uma hora você vai se surpreender quando der o arrebatamento. O arrebatamento não vai ser uma coisa assim, visual, que todo mundo vai... Não, o próprio Jesus disse, aqui nós devemos, irmão, que, eu esqueci de falar, que os discípulos há 2.500 anos aproximadamente, eles estavam preocupados. Senhor, que sinal que será da sua vinda? Esse sinal aqui, lá não estava acontecendo. Que sinal será da sua vinda? Aí Jesus falou, vai haver terremoto, vai haver guerra, rumor de guerra, vai haver traição e tantas coisas mais. Eles estavam preocupados, estavam preocupados com a vinda de Jesus e do fim do mundo. E hoje, meu Deus do céu, é igual o dia de Noé. O povo crê mais na ciência, o povo crê mais nas coisas do mundo do que crê em Deus. O próprio Jesus disse, assim como foi lá nos dias de Noé,
O que acontecia lá no dia de Noé? O povo comia, o povo bebia, o povo casava, o povo dava-se casamento, o povo não estava preocupado com outra coisa. Hoje, a preocupação do mundo hoje não é mais a palavra de Deus, não é a sua vida. Ninguém está preocupado em salvar a sua vida. Se cada um soubesse, nós vamos dar conta naquele dia do julgamento lá, Apocalipse 20 ali o pastor, o sacerdote, o papa, o profeta, ninguém vai dar conta da sua vida. Quem vai dar conta da sua vida é você. Então, sabe de uma coisa? Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer tirar você das drogas, quer tirar você da prostituição, do adultério, da mentira, da jogatina. Ele quer tirar você desse mundo, porque Jesus Cristo, como disse o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo diz, Deus, Jesus Cristo, Ele vem buscar o quê? Uma igreja mundana? Aí? Uma igreja porque tem a placa tal, tem o maior templo tal? Não, Ele vem buscar um povo zeloso e especial de boas obras. Essas virgens aqui eram zelosas. E se você não ser zelar da sua alma, você um dia vai pagar caro. Porque naquele dia, como está lá em livro do Apocalipse, 21, né? Ali vai ter os mentirosos, os fornicários, os idólatras. Hoje ninguém pensa não, que a idolatria hoje é adorar Nossa Senhora Aparecida, é adorar o São Benedito, adorar a imagem de São Pedro. Não, hoje está tendo muitas adorações de pastores. Tem pessoas que adoram os seus pastores. Você tem que adorar a Jesus Cristo, que deu a sua vida. Eu não saio daquela igreja lá, porque é a igreja mais bonita do mundo. É a igreja que o pastor é o pastor mais rico. Ele tem fazenda, ele tem jatinho Lex. Mas é o que nós vemos aqui, né? Não tem misericórdia dos pobres, né? Que nem foi lido aqui no verso, capítulo 23, né? Que não se preocupa com os pobres. Mas um dia, eu quero te dizer, o Jesus Cristo mesmo chegou a dizer, bem-aventurado é os pobres de espírito. Eu não entendia. Eu falei, meu Deus, o que é pobre de espírito? Será que é eu ter 10% do Espírito Santo? Não. Pobre de espírito é o que você... O que é uma pessoa pobre? É aquele que só tem uma roupa, é aquele que só tem uma casa, é aquele que só tem um prato de comida para comer. Esse é pobre. Então, bem-aventurado é os pobres de espírito. Você não ter espírito de grandeza. Não é ter... É que eu preguei aqui na programação anterior sobre pessoas querer ser grande. Não adianta ser grande. Quando João Batista estava lá no Rio Jordão, o que aconteceu? Quando ele viu Jesus, ele falou, agora nós dois vai ser grande? Não. Importante é que ele vai crescendo e eu vou diminuindo. Para crescer, você tem que diminuir. Eu quero dizer uma coisa, Jesus Cristo não vai levar ninguém lá cheio de espírito, não. Espírito de adultério, espírito de mentira, espírito de tantas coiseiras. Sabe de uma coisa? Quando nem Paulo chegou a dizer, ele vai levar uma igreja pura, imaculada. Que Deus os abençoe. Meu muito obrigado. Que volte-nos sempre estar na audiência do programa Despertar com Jesus. Esse programa aqui não tem fim lucrativo. Eu faço por amor às almas. A gente tem tido tanto testemunho lá fora. Pessoas que estão sendo abençoadas. Que Deus seja exaltado e glorificado em nome de Jesus Cristo. Meu muito obrigado.